Bem, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis, região serrana, né, do estado do Rio de Janeiro. E na noite de hoje recebemos o nosso irmão Alcir da Mota Mesquita, trabalhador do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, no Riachuelo, Rio de Janeiro. Apesar de hoje ele estar na região serrana, né? Verdade. E ele vai conversar conosco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21, que é perda dos entes amados, né? Uhum. Dos prematuras. Eu estou abrindo aqui o Evangelho. Isso. Item 21, está aqui. Deixa eu abrir aqui. Capítulo 5, item 21. Isso, capítulo 5. Esse capítulo é muito importante, um capítulo maravilhoso. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. E todas as quintas-feiras nós estudamos o Evangelho de forma sequencial, tá bom? O ano todo, sem parar nenhum. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen de Matos fazer a leitura de um pequeno preparo e depois a prece. E, Alcírio, eu passo a palavra para você, e você tem até 7h30, tá, para fazer as suas reflexões, as suas considerações. Carmen, por favor. Combinado. A Boa Carmen, noite a todos. prepare a prece. Boa noite a todos. A nossa prece, o preparo é desse livro aqui, Ânimo, de Lorival Lopes. E o título da lição é essa aqui, Força na Hora da Dor. E ele nos diz, a hora de espera e ansiedade, diante da doença persistente, do cárcere, sequestro, da cirurgia delicada, uma perda, do empobrecimento inesperado ou de uma outra situação de temor, guarda silêncio no coração e confia em Deus. Em vez de maldizer os céus e o destino, reflete nos grandes ensinamentos deixados pelo episódio e coloca-te de pé, mental e espiritualmente. Deus não te põe nas costas peso maior do que podes carregar, e tudo que te machuca também te beneficia. Na hora escura, faze claridade dentro de ti. Os grandes navegadores só o são por causa das grandes tormentas, disse um sábio. Então, amigos, estamos aqui novamente reunidos para mais uma lição, mais o Evangelho, esse roteiro seguro que precisamos ter dentro dos nossos corações. Abençoe nosso amigo Alcir, que veio trazer a sua palavra, veio trazer as suas ideias, as suas reflexões, que possamos estar atentos e espertos para aproveitar muito essa noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Alcir, a palavra está com você, meu amigo. Que Deus te Eu vou partilhar a minha tela com vocês, aí vou usar a minha apresentação e a gente vai conversando sobre o tema. Tudo bem. Tá ok? É que ele está pedindo aqui alguma coisa estranha. É só você compartilhar. Clica aí no compartilhar, que já está liberado. Não, já. Estão vendo? Ok. Vocês estão vendo aí a minha tela? Estamos vendo. Pode dar Tá. continuidade. Graças a Deus. Obrigado aí, desculpe o contratempo. O capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos, aliás, todos esses capítulos que são do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha nos traz uma mensagem maravilhosa, né? E nos fortalece muito na nossa caminhada. Capítulo 5, por exemplo, Bem-aventurados os aflitos. Mas a sensação que nós temos é que essa mensagem não entrou no coração de nós espíritas, né? De ninguém em particular.
o Sermão da Montanha, e nós vamos falar especificamente sobre o item 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Mas eu queria discorrer sobre o aspecto das bem-aventuranças, porque se a gente entender muito claramente as bem-aventuranças que Jesus nos compartilhou, nós vamos entender tudo mais na vida, né? E o Sermão da Montanha é tão importante que Mahatma Gandhi comentou: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, o conteúdo da passagem do Sermão da Montanha é tão profundo, tão intenso, tão libertador, que bastaria o Sermão da Montanha para nós entendermos todo o Evangelho. Mas eu acho que a gente tem uma certa dificuldade de penetrar nos segredos do Sermão da Montanha, né? Porque você viu o seguinte: bem-aventurados os aflitos, nós deveríamos estar felizes por estarmos aflitos. Bem-aventurados os que sofrem. Nós devíamos estar felizes se sofrêssemos. E não é o que acontece, né? A gente vê na casa espírita, ao menor sinal de alguma vicissitude, seja um problema de saúde, seja a perda de um ente querido, seja uma contrariedade na vida, nós corremos a casa, pedimos caridade e sofremos e tal. E você, teoricamente, teria que refletir: mas, segundo o Sermão da Montanha, eu sou um bem-aventurado. Eu sou um bem-aventurado porque eu sofro, eu sou um bem-aventurado porque eu passo por todos esses desafios no processo de aprendizagem da minha encarnação. Então, vocês estão ouvindo bem, né? Alô? Sim, está ótimo o som. Tá, Sim. só para checar. Então, para nós, parece um contrassenso. Se essas são as bem-aventuranças, por que a casa espírita, por exemplo, nos trabalhos de caridade, nos trabalhos de atendimento, de acolhimento, né, no atendimento fraterno, a gente vê o espírito tão desesperado com qualquer vicissitude que passa na vida, de qualquer natureza, né, seja da perda do ente querido, seja de uma doença, de um contratempo. Mas vocês são bem-aventurados. Vocês adoram o Evangelho de Jesus, o Sermão da Montanha é muito claro, mas a gente tem um problema de percepção, né? Então a gente vai recorrer aqui uma frase de Eugênio de Jesus, que ele diz o seguinte: tem pessoa que entra no Evangelho, mas não deixa o Evangelho entrar nela, ou seja, não tem transformação. E isso é uma grande verdade, né? Nós mergulhamos no Evangelho, mergulhamos em toda essa literatura espírita, que é imensa, fantástica, lemos Devassando o Invisível, Diálogo com as Sombras, estudamos a obra toda de André Luiz e ficamos encantados. Mas será que essas obras, esses ensinamentos entram dentro de nós, ou nós entramos nas obras e lemos e tal, mas não entendemos? A pergunta é importante para nós, porque se nós entendêssemos claramente toda essa mensagem da espiritualidade superior, nós viveríamos num mundo de muito menos angústia, de muito menos sofrimento, de muito menos dúvida, de muito menos desamparo, né? E o que nós demonstramos é que, pelo contrário, nós estamos desalentados, a humanidade, e às vezes você vê isso dentro da casa espírita, né? A pessoa desalentada, perdeu um ente querido e questiona por que foi aquilo, por que perdeu. Ora, é quase tão claro quanto todos os livros nos transmitem esse conhecimento, né? E a gente vai na passagem do capítulo 2 do Evangelho. Essa passagem, para mim, é muito importante, não só pela passagem de Jesus diante de Pôncio Pilatos, mas a conclusão de Kardec sobre essa passagem, né? Então, tendo entrado Jesus no palácio, Pilatos pergunta: És o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Isso confunde, inclusive, Pilatos, né? Porque ele deixa muito claro que o meu reino é o reino do céu. Né? Não tem nada a ver com a vida material. Eu estou aqui na vida material, numa passagem transitória, com um objetivo muito claro, e eu sou rei no reino dos céus. E aí Pilatos, confuso, pergunta: és, pois, rei? E Jesus respondeu: tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar o testemunho da verdade. E essa é a grande passagem, né? O Sermão da Montanha é o testemunho da verdade. Ele nos descortina a porta para a verdadeira felicidade, são os valores da vida espiritual, porque o Sermão da Montanha, né, ele está todo calcado em cima dos verdadeiros valores, dos verdadeiros tesouros, né? E Jesus sempre nos alertava para nós entesourarmos os tesouros do céu, né? Que são esses conhecimentos. Ele abriu com muita clareza. E Kardec é muito taxativo quanto a esse aspecto. No capítulo 2, sobre essa passagem de Jesus com Pôncio Pilatos, Kardec nos diz o seguinte: por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias. Então, em todas as circunstâncias de passagem de Jesus, ele fala sempre que é ele é o reino dos céus, né? Ele veio apresentar o reino dos céus como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Então, nossa vida espiritual é, de fato, segundo Kardec, a fonte das maiores preocupações. Toda a nossa vida deve ser calcada em trabalhar e nos preparar para a vida no mundo espiritual. Todas as suas máximas, e aí diz Kardec para nós, todas as suas máximas, as máximas de quem? De Jesus, se reportam a esse grande princípio, né? Da vida eterna, da vida espiritual. Com efeito, e aí o grifo é meu, porque eu acho essa afirmação de Kardec fundamental no Evangelho, com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Ou seja, o que Kardec está afirmando para nós? Que se nós não levarmos em consideração única e exclusivamente a vida futura, a vida espiritual, a nossa verdadeira pátria, a pátria espiritual, os ensinamentos de Jesus não fazem sentido. Por isso que nós temos muita dificuldade de entender e nos felicitar com o Sermão da Montanha. Porque bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados que sofrem injustiça, bem-aventurados todos que estão passando por vicissitudes nesse processo de aprimoramento, porque nós estamos nos preparando para a vida futura. Então, considerando vida futura, tudo que Jesus fala faz sentido, e faz o maior sentido. Se nós não considerarmos que somos espírito eternos criado por Deus para a perfeição, nada mais faz sentido. De onde vem, e aí Kardec conclui, que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava do presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Então, esses preceitos fantásticos de Jesus, quando você não os encara à luz da vida futura, ele parece. Então, a gente tem uma sensação muito clara, em função das ocorrências nas casas espíritas, que nós temos uma dificuldade enorme de incorporar no nosso dia a dia o conceito da vida futura e nortear a nossa vida, nossas decisões, nossas atitudes, tudo por esse trabalho que é o trabalho na vida espiritual. E eu peguei essa gravurinha aqui, que eu trabalhei, porque a nossa percepção da realidade é uma coisa muito esquisita, né? Então, o que eu quis dizer aí? Você tem dois amigos conversando numa esquina, nós estamos vendo dois amigos batendo papo, e tem um acidente de automóvel, né? E se você pedir para esses dois amigos que estavam ali presentes, viram o acidente ocorreu na frente deles, mas se você pedir separadamente para cada um desses amigos, o de azul e o de vermelho, descreverem o acidente,
eles vão descrever de maneira absolutamente diferente. Ora, eles estavam no mesmo ponto, que eram observadores que estão observando um evento da mesma ótica, do mesmo ponto de vista. O acidente dos veículos ocorre na frente dele, os dois veem o acidente simultaneamente. Como eles descrevem tão diferente aquele acidente? E acontece isso toda hora, né? As pessoas veem um fato simultaneamente e cada um observa o fato segundo uma ótica. Por quê? Porque a nossa percepção da realidade é muito diferente um do outro. Porque a nossa percepção ela é filtrada pelos nossos valores, pelas nossas crenças pessoais. Então, a gente vê o mesmo acidente, a gente vê a mesma vida, mas um analisa a vida sob a ótica da vida futura, sou um espírito eterno, criado por Deus para a perfeição, e essa passagem na vida material é transitória, é simplesmente uma pequena passagem, ou aquele que considera essa vida material a realidade única e nunca se lembra da vida futura e analisa todos os aspectos e todos os eventos da sua vida sobre a ótica da vida material. E Kardec nos fala sobre esse mesmo fato, né? Muitos, entretanto, e aí eu grifo aqui esse pedaço, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências. Ora, se nós fazemos diálogo com a espiritualidade, em todo momento recebemos mensagens mediúnicas, se todo momento vemos acontecerem fatos que comprovam evidencialmente, né, taxativamente, a existência da espiritualidade e essa relação, esse intercâmbio permanente entre nós e eles e o nosso destino como um espírito desencarnado daqui a pouquinho, que é a nossa verdadeira pátria. Mas a gente vê, entende, mas não compreende as consequências. Nem o alcance moral. Ou, se os aprendem, não aplicam a si mesmo. E aí a gente vê, as pessoas estudam isso tudo, conhecem o evangelho de cabo a rabo, e qualquer evento, qualquer atribulação da vida, qualquer desses desafios de aprendizagem que nós passamos, leva a pessoa a pânico. Eu já vi pessoas apavoradas porque perderam o ente querido. Mas como apavorado? Você sabe que a vida material, a vida nessa encarnação, é transitória, curta, e está regida por uma série de planejamentos reencarnatórios que definem quanto tempo nós vamos ficar, o que é que nós vamos passar, o que é que nós vamos aprender. E aí Kardec pergunta: há alguma falta de clareza da doutrina? A doutrina falhou em esclarecer alguma coisa? E ele conclui: não, pois que ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A doutrina espírita é muito clara nas suas verdades. A clareza é da sua essência mesmo. E é de onde lhe vem toda a força. Quer dizer, a clareza da doutrina é tão grande que a força dela vem dessa clareza, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa. E seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ou ao vulgo. Por quê? Diferentes dos iniciados, né? No Egito Antigo, que tinham os ensinamentos ocultistas, os druidas, e todas essas sociedades secretas que já tangenciavam a relação com a espiritualidade no passado, isso era trancado a 7 chaves, só os escolhidos, os iniciados, as sacerdotisas, as pitonisas do templo que exerciam a mediunidade. Isso era uma coisa para alguns. Hoje, a doutrina espírita, e nós estávamos comentando antes do início do nosso estudo, faculta, inclusive na web, né? Hoje nós podemos estar sendo assistidos na Alemanha. Então, essas verdades doutrinárias estão ao nosso alcance. A doutrina não tem nada de segredo, né? Ela é totalmente aberta. E Kardec pergunta: poxa, se ela é totalmente aberta e tão clara, por que isso? E ele fala: para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, quer dizer, aquele que entende e se coloca em pensamento na vida espiritual, entende. Eu sou um espírito imortal, criado para a perfeição, e porventura estou encarnado, mas eu sou espírito imortal.
que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem. Aí a percepção da realidade, para mim, se eu coloco o meu pensamento na vida espiritual, eu começo a ver a vida material como eu vejo. Eu vejo a vida como uma breve estada, num país ingrato. Estou passando férias aqui em Portugal, você falou aí de alguém que foi a Portugal, aconteceram alguns entreveros aqui, alguns probleminhas, mas são coisas da viagem, né? Elas são tribulações que não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração. Isso já vai passar, é muito rápido. Uma vida de 80, 70, 90, 50, não importa quantos anos, diante da eternidade, é nada. É um instante, é um estalar de dedos, porque eu sou eterno. Então, qualquer coisinha, eu suporto com a maior paciência do mundo, não se preocupa, porque isso é de curtíssima duração, devendo seguir-se-lhes um estado ditoso. Por que eu fico ditoso, apesar de alguns contratempos? Porque eu tenho uma paciência, uma resignação. Essa é uma experiência que eu tenho que passar para aprender, está no meu planejamento reencarnatório, mas isso é muito curto, eu sou eterno. A morte nada mais restará de aterrador. Morrer é fácil, tranquilo, né? Por quê? Porque é a minha passagem voltando para casa, voltando para a minha verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Há nada, a morte deixa de ser aterradora e deixa de ser a porta que se abre para o nada, porque eu não vou para o nada. Eu tenho continuidade, eu continuo com a minha identidade, meus pensamentos, e a gente sabe da doutrina que depois de liberto do corpo físico, as minhas capacidades se dilatam muito, não porque eu fiquei mais inteligente ou melhor, não, continuo a mesma pessoa, mas sem o filtro do corpo físico, que é um limitador terrível, né? Eu passo a ter uma percepção da realidade dilatada, né? Então, eu me considero um liberto, pela qual entra na mansão da bem-aventurança e da paz. Aí vem as minhas bem-aventuranças, aí eu entendo as bem-aventuranças. Sofri, suportei com paciência, porque eu sei que isso é curtíssima duração. Né? E ainda no capítulo 2, no item 5, Kardec nos fala o seguinte: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Muda o ponto de vista, muda a nossa percepção, né? Porque como nós temos uma fé inabalável de que eu sou o espírito eterno e que essa transição, essa passagenzinha no planeta é muito curta, é muito rápida e tem um objetivo unicamente, exclusivamente pedagógico para me aprimorar nessa caminhada para a luz. Opa, por que eu vou me aborrecer com tão poucas coisas? Por que eu vou ficar amofinado com alguns contratempos do dia a dia? Eu começo a entender tudo como, com a grande sabedoria de Deus, de nos estar proporcionando experiências ditosas para que nós nos aperfeiçoemos. Então, eu passo a ver a vida terrena com muita paz, com muita tranquilidade. Mas, voltando àquele início, não parece que isso acontece com todos os espíritos. Parece que nossos irmãos espíritas têm uma certa dúvida sobre essa fé inabalável no porvir, né? Isso é tão claro, né? E tão positivo. Então, por exemplo, Hermínio Miranda nos traz um trabalho maravilhoso no livro Nossos Filhos São Espíritos, porque ele faz nós termos uma percepção muito clara de quem são nossos filhos. Né? A gente tem uma ideia de que, pela herança genética, nós somos detentores da vida dos nossos filhos. Não, absolutamente. Eles são espíritos imortais também, como nós, com uma experiência de vidas passadas imensas, né? Milhões e milhões de encarnações, talvez com muito mais sabedoria que nós. Eles talvez estejam muito mais bem preparados que nós, e são espíritos que, por razões diversas, reencarnaram junto conosco num processo da aprendizagem. Então, quando nós vamos interpretar e avaliar a tarefa de administrar o relacionamento pais e filhos, nós estamos convictos do seguinte: ele não é um menininho, uma menininha
bobinha que eu ensinei tudo. Então, não, 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 não. Ele é um espírito como eu, milenar, que vem num processo evolutivo de muito, muito tempo, de uma carreira muito grande de encarnações passadas, que teve diversas experiências em vidas pretéritas, talvez sem estarem comigo, talvez comigo, e nessa encarnação, por algum desses desígnios divinos, nós estamos juntos, mas não é o filhinho que eu botei no mundo, não, não, é um espírito que reencarnou. Então, ele muda muito a nossa relação com nossos filhos. O livro do Hermínio esclarece e nos liberta daquela visão do meu filho. Não, não, não. Este amigo, esse espírito reencarnado, nós temos afinidades ou não, às vezes são provas justamente de não sermos espíritos afins e precisamos nos ajustar na caminhada. Então, a gente começa a ter até essa percepção. Talvez ele não seja nem o meu amigo querido dileto, mas vai passar a ser, porque essa experiência é para nós superarmos grandes dificuldades da nossa vida pretérita que vamos ajustar nessa vida. Então, eu começo a encarar todas essas relações e a minha experiência terrena sob uma outra ótica, porque eu estou vendo tudo agora sobre o ponto de vista de espírito imortal e deixa de ser a vida material que nós estamos encarnados no momento como centro das minhas atenções para passar a ser apenas um detalhe nessa caminhada. E o filho deixa de ser minha propriedade, eu deixo de vê-lo como a minha criação. Vocês vão ver que nossos filhos revelam aspectos da personalidade que você jamais trabalhou, jamais ensinou, e às vezes conhecimentos que você fica perplexo, né? Que ele traz de bagagens anteriores. E é muito interessante porque, quando a gente fala isso na doutrina espírita, fala do Hermínio Miranda, a gente fala isso sob a ótica doutrinária, né? Mas eu trouxe aqui a visão da academia. Jim Tucker é o diretor médico da Clínica de Psiquiatria Infantil e Familiar da Universidade de Virgínia, né? Foi fundada por Ian Stevenson. Vocês lembram do livro dele sobre reencarnações, né? 21 casos comprovados de reencarnação. E essa divisão de estudos do Departamento de Medicina da Universidade da Virgínia chama-se Divisão de Estudos da Percepção, né? É um projeto acadêmico formal, eles fazem pesquisa importante acadêmica, e o livro dele, que eu recomendo, que é muito interessante, Vida Antes da Vida, que fala sobre reencarnação, né? Então, ele trata de vida de crianças que reencarnaram e todo porquê reencarnaram, em que circunstância reencarnaram. Quer dizer, é a reencarnação e a vida eterna encarada não pela religião, né? Como sempre Kardec afiançou. Doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. E aí é a ciência, pesquisa acadêmica, trabalhando sobre vida eterna, sobre reencarnação, sobre evolução espiritual. É muito interessante, vale a pena pesquisar o site da Universidade de Virgínia. Infelizmente é tudo em inglês, mas esse livro é traduzido, do Dr. Jim Tucker, e fala sobre uma série de pesquisas que ele fez, que ele comprovou a reencarnação. Então, reencarnar e caminhar evolutivamente na vida e ser um espírito eterno não é mais um privilégio. Você vê que as portas escancararam. Não é só um privilégio da doutrina espírita que trata isso na sua visão do dia a dia. A academia também trata, né? Então, eu selecionei um caso comprovado de que o Jim Tucker relata, né? Esse rapaz de uniforme militar à esquerda é o James Hilson, e o menininho à direita é o James Laniger, é a reencarnação do James Hilson. E o James Laniger, desde os 2 anos de idade, começou a vivenciar lembranças que ele seria o tenente James Hilson, que aos 21 anos, em 1945, foi abatido numa batalha em Iwo Jima, no Japão. E aos 2 anos e meio, quando começa essa história, ele tinha pesadelos terríveis que ele lembrava quando ele desencarna no avião, né? E a mãe dele foram comprar um brinquedo, um aviãozinho, porque ele adorava avião, era apaixonado
por avião, e a mãe Andréa pegou um modelo lá, qualquer antigo, da Segunda Guerra Mundial, e disse que na parte inferior tinha uma coisa bem longa, comprida. Ela disse: isso é uma bomba. Ele falou assim: não, mamãe, isso não é uma bomba, isso é um tanque extra de combustível. E aí eles começam a ficar perplexos, que o menino tinha informações, sabia tudo sobre aviação, tudo sobre Segunda Guerra Mundial, e vieram a descobrir, comprovaram, e o Jim Tucker participou desse trabalho, dessa pesquisa, que ele era. Então, nós estamos vendo que essa realidade de nós, espíritos eternos, na nossa caminhada evolutiva, nesse processo de reencarnação, né? Deus nos perdoa 70 vezes 7 para que a gente chegue justamente à percepção, à perfeição, perdão, é uma coisa que não é mais de domínio só da doutrina, mas é de domínio da academia, né? E Kardec nos afirma o seguinte: a vida espiritual é a vida normal do espírito, ela é eterna. A vida corporal é transitória e passageira, não é senão um instante na eternidade. Então, Kardec nos afiancia isso, e essa é a percepção que nós precisamos ter na vida. Se nós olharmos a vida sob essa ótica que Kardec nos apresenta o tempo todo na doutrina, nós vamos ter muita paz, porque nada mais vai nos apurrinhar, nada mais vai nos deixar aborrecido, nada mais nos vai deixar deprimido. Nós estamos vivendo um mundo de depressão, de desânimo, de suicídio, né? Setembro Amarelo, nós estamos aí combatendo o suicídio, as pessoas vendo o suicídio como solução, e a gente sabe, à luz da doutrina, que suicídio não é solução de absolutamente nada, pelo contrário, traz consequências gravíssimas, né? Diga a dona Ivone Pereira, né? No seu livro maravilhoso, que nos mostra a dor do suicida. Mas por que antecipar a nossa caminhada para a pátria espiritual se ela é, senão um instante na eternidade, né? Então, nós não temos que nos preocupar com isso. Nós temos que olhar para frente, porque sabemos que somos um passageiro, né? É um passageiro na vida. E Kardec nos afirma o seguinte: pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. É claro que se eu não fico levando em consideração permanentemente a minha vida como uma vida de espírito eterno e essa passagem transitória, eu foco aonde? Na vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso que os da terra. Aí começam as angústias, as buscas por títulos, posses, honrarias, aquela angústia toda de elogios que a gente são os valores materiais, né? Torna-se qual criança que nada mais vê além dos seus brinquedos, são os nossos brinquedos terrenos, né? E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se afiguram reais, que são os materiais. Então, Kardec nos alerta nesse erro de percepção. Se você não está alerta que você tem vida eterna e a sua verdadeira pátria é a pátria espiritual, e você está aqui numa passagem fugaz, muito curta, num processo de aprendizagem nessa caminhada para a luz, você acaba dirigindo todo o seu foco e todas as suas preocupações para a vida terrena, e não para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, né? E aí entrei na pergunta 21, eu fiz toda essa introdução para ver o seguinte: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços, antes dos velhos, costumai dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Bom, aí a gente já viu, ao longo da nossa caminhada hoje, que não é uma criaturinha que ela não é dona daquela criaturinha, não foi ela que formou aquela criaturinha, só formou do ponto de vista material, né? Doação dos genes materiais. Fora isso, é um espírito eterno com uma bagagem enorme, enorme, gigantesca, que está encarnado conosco por acaso e que precisa desencarnar antes por diversas razões que não cabe a gente julgar aí
mas que é o motivo de uma outra apresentação nossa, mas que Deus definiu através dos seus mensageiros, porque a gente não pode esquecer que reencarnar exige um planejamento reencarnatório gigantesco, né? É uma equipe enorme que planeja detalhadamente. E o que a gente faz é não cumprir, né? Não somos completistas. Nós não cumprimos aquilo que prometemos aos nossos. Olha que frustração dessa equipe gigante de espíritos que participaram dedicadamente dessa tarefa complicadíssima de planejamento reencarnatório, e nós chegamos aqui, esquecemos tudo, mergulhamos na vida material e abandonamos aquele planejamento que nós prometemos aos nossos mentores que cumpriríamos, né? E essa é uma falha grave. Essa é a falha grave. Perdão, deixa eu perguntar, quantos minutos eu tenho ainda? É até 19h30. 19h30, então ainda tem alguns minutos, tá certo, obrigado. Então, nós falhamos aí, né? Falhamos porque nós não estamos focados na vida futura. E Kardec nos fala, humanos, é nesse ponto que precisai elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Ora, se eu encaro, né, que toda essa passagem terrena é uma fugaz passagem, é um instante, né? Nós somos passageiros de uma caminhada gigante, enorme. Eu sou espírito eterno. Aquele espírito que reencarnou comigo é um espírito que tem necessidades específicas no seu planejamento reencarnatório, não é propriedade nossa, né? Herculano Pires fez aquele trabalho lindo, Nossos Filhos São Espíritos, né, para mostrar que são espíritos milenares também, tão inteligentes como nós, ou às vezes muito mais inteligentes, muito mais bem preparados que nós, e que se nós desencarnamos em momentos diferentes da nossa vida, porque cada um de nós tem uma necessidade de aprendizado diferente. Inclusive, quando a mãe perde, né, um filho ainda jovenzinho, tem uma prova para ele, jovenzinho, que veio cumprir uma, uma etapa da sua vida que ele atalhou por alguma razão no passado, e ele precisava cumprir mais X anos no planeta Terra, então ele volta para isso. E você passa pela prova da perda, que talvez você não tenha valorizado adequadamente as dádivas divinas nas suas vidas pretéritas. Então você precisa, para o seu aprimoramento, sofrer o sentimento de perda, né? Essa sensação do pai que perde o filho jovem, essa sensação de perda, se a gente está focado na justiça divina e na vida eterna, faz todo sentido. Deus, na sua sabedoria infinita, propiciou a ele esse espírito reencarnante, esses pouquinhos anos para que ele completasse um ciclo de aprendizado que ele atalhou por erro dele no passado, não importa como, e você viveu a experiência da perda para você valorizar a perda daqueles dons que Deus lhe deu. Então você começa a encontrar as explicações muito claras, né? A doutrina é muito clara, ela é consoladora, ela nos liberta, se nós nos encaramos como espíritos imortais, a caminho da luz, vivendo essa experiência no planeta Terra. E Kardec pergunta: podeis supor que o Senhor dos Mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? De jeito nenhum. Deus não aplica a nós penas cruéis. Na verdade, Deus não aplica nada, né? Ele observa a nossa caminhada. Nós somos os artífices da nossa vida. Nós fazemos ela ser feliz, nós fazemos ela ser infeliz. Muitas vezes eu pergunto: que planejamento nós estamos fazendo? Ainda estamos chegando perto do final do ano, né? E aí começa a chegar a época da gente planejar o ano seguinte. 2025, eu vou fazer regime, eu vou melhorar minha alimentação, vou fazer mais ginástica, vou estudar mais a doutrina espírita. A gente traça uma série de metas para 2025. Mas quantas metas nós traçamos para a próxima encarnação? Quantas metas nós
estamos estabelecendo para nós mesmos, no nosso processo de transformação moral, para que a nova encarnação, a próxima encarnação, seja onde for, nesse ou outro planeta qualquer, seja dadivosa, seja mais feliz, mais harmoniosa, né? Mais serena, mais próxima de um planeta de regeneração, um planeta bom do que um planeta de provas e expiações. O que eu estou fazendo? Qual é o meu planejamento? Como a gente adora fazer esses planejamentos do final do ano, eu sempre pergunto, e você está fazendo um planejamento já para a vida futura? Para quando desencarnar? Como que nós queremos ser recebidos na pátria espiritual? Né? A gente sabe, voltei do irmão Jacó, né? Frederico Figner, que levou um susto quando chegou lá do outro lado, espírita praticante, dirigente espírita, um homem caridoso, bom, que fazia o bem para o próximo, que era doutrinador, fazia um trabalho de dialogação fantástico, mas tinha os seus próprios métodos empresariais de tocar a vida no dia a dia dentro da doutrina espírita. E aí, quando ele chega do lado de lá, ele está crente que ia ser recebido com banda de música e festa, porque ele é um completista que voltou à pátria espiritual, e ele encontra um ambiente difícil para ele, muito difícil. A luz espiritual, né? A sua luz, a verdadeira luz nossa, né? Que é a nossa luz do nosso desenvolvimento moral e intelectual, a luzinha dele era bem fraquinha, e ele via pessoas humildes que ele conhecia com uma luminosidade enorme, e ele começa a ficar até com uma certa inveja. Ele falou: caramba, eu trabalhei tanto na doutrina, fui um dirigente dedicadíssimo, e foi mesmo, era verdade, ele era um dirigente espírita dedicadíssimo, dedicou muito para a Federação Espírita Brasileira, fez um trabalho fantástico. E o que houve? Onde ele falhou, né? Onde nós falhamos? Nós falhamos porque a gente não deixa o evangelho entrar dentro de nós. Nós não conseguimos ver que a nossa vida é de espírito eterno, né? Às vezes a gente está numa palestra, numa apresentação espírita, eu fico às vezes assim meio perplexo, a pessoa fala: porque eu estou preocupado porque o meu espírito. Eu falei: como assim meu espírito? Eu posso falar, o meu corpo está meio problemático, mas eu estou muito bem, espírito imortal. Eu sou quem? As pessoas confundem. Eu não sou o corpo, eu sou o espírito. Eu sou o princípio imortal a caminho da luz. O corpo é um detalhe na minha caminhada. Não existe o meu espírito, existe eu. Eu, e existe o meu corpo, o meu perispírito. Então, são atributos necessários para a atuação no planeta Terra. Mas eu sou quem? Eu sou o espírito. Então, enquanto a gente não encaixar essa verdade dentro da nossa vida do dia a dia, isso virar realidade na nossa caminhada, todos esses fatos doutrinários começam a ser difíceis, inclusive perder entes queridos, né? Eu vejo, não é só perder filho, capítulo 21 é perder um filho jovenzinho, mas você vê, às vezes, as pessoas se lamentando: minha mãezinha, coitada, eu estou muito nervoso, a minha mãe vai estar desencarnando, e aquela dor toda, aquele sofrimento. Aí você pergunta: mas quantos anos tem a sua mãe? 95 anos. Ora, já cumpriu o papel dela, é uma completista, deixa ela seguir o caminho dela. Você devia estar feliz. Ela veio ao planeta Terra, cumpriu toda a sua missão, exerceu aquilo que foi combinado e planejado na espiritualidade, cumpriu e está partindo de volta para a pátria espiritual. Você devia estar comemorando. E o que a gente faz? Chora, se lamenta e diz que está muito mal, põe o nome para caridade e pede ajuda, porque minha mãezinha vai desencarnar, eu estou apavorado. Mas espera aí, sua mãe tem 95 anos, tem que desencarnar, ela precisa voltar, ela já cumpriu a parte dela. Tem até um caso interessante de uma amiga nossa que botou o nome de uma amiga muito querida dela, que estava mal no hospital, na UTI, e ela botou para atendimento fraterno, na dialogação. A própria amiga se apresenta, né? Aí ela fala assim: puxa, eu vim aqui porque vocês vão providenciar logo o meu desenlace. Eu não aguento mais lá no hospital ser tratada como um objeto. Eu estou mais na pátria espiritual do que no mundo material.
estou aguardando só o desenlace. E aí teve que se explicar que ela tivesse paciência, porque tem a hora certa, né? O fluido vital dela talvez ainda tivesse em volume suficiente para mantê-la encarnada, mas que Deus ia providenciar. Mas ela estava ansiosa, ela não estava preocupada. A amiga estava muito triste porque ela ia desencarnar, e ela disse: não, 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 não. Eu pensei que vocês iam me ajudar para eu sair e ir embora logo. Eu falei: não, nós não vamos ajudar você nisso. Nós vamos ajudar você sim, mas fazendo você entender a necessidade de ter resignação e aceitar os desígnios divinos. Aí ela entendeu, foi bom, mas deve estar perto, né? Então, está bem perto, com certeza. E passado uns 5 dias, ela realmente desencarnou como ela queria. Ela não estava preocupada, não estava chateada, não tinha um obsessor, não. Ela mesma se apresentou na dialogação e falou: ora, está na hora de eu ir embora, já acabou meu tempo, já fiz tudo, a minha idade é compatível com isso, e é o tempo de ir para o mundo espiritual. Então, que coisa interessante, porque é o entendimento claro de qual é o nosso papel. A gente vem, reencarna, cumpre aquele processo de aprendizagem que foi proposto no planejamento reencarnatório e volta para a pátria espiritual, né? E sobre morte prematura, Kardec fala: crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis. O Kardec coloca um fato, que é um fato verdadeiro, que às vezes um espírito não muito disciplinado, que tem um período curto para cumprir no planeta Terra, ele cumpre, desencarna, e é preferível, porque se ele vivesse muito tempo, em função da indisciplina dele, ele ia levar a problemas muito graves, né? E aí Kardec enfatiza frequentemente: a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida. Por que nós reencarnamos numa vida curta? Porque nós antecipamos encarnações passadas a nossa volta ao mundo espiritual, e esses anos que nós atalhamos precisam ser vividos necessariamente para completar o processo da aprendizagem. Então, nós voltamos para cumprir aquele período. Mas como nós não estamos muito preparados ainda, moral e intelectualmente, talvez se ficar muito tempo encarnado, a gente vá trazer ainda muita dor de cabeça para nós mesmos, dívidas novas que nós não precisávamos ter, e muito aborrecimento para os nossos entes queridos. Então, é preferível desencarnar mesmo. Está previsto só 15 anos, 16 anos, 17 anos. Ok, cumpre 16, 17 anos, desencarna e segue a sua caminhada, cumpriu aquele pedacinho que estava faltando, que fazia parte do seu planejamento, e segue em frente. E aí nós ficamos felizes, porque Deus, misericordioso e bom, não nos deixa passar por nada que não seja necessário, e nenhum processo que a gente vive no planeta Terra tem um cunho punitivo ou de tortura, mas única e exclusivamente de aprendizado. A família aprende a aceitar e se resignar, porque aquele espírito tem que sair e voltar para a pátria espiritual mais cedo, e quem volta, volta feliz, porque cumpriu aquele pedacinho de vida que tinha que cumprir e parte para uma caminhada na vida espiritual. É isso, meus irmãos. Eu acho que Kardec nos dá todas as bases para nós entendermos com clareza e nos libertarmos definitivamente desse mundo de dores. A gente vê tanta depressão, tanta angústia, tanta tristeza. Será que as pessoas entenderam efetivamente o Evangelho? Será que eles leram as bem-aventuranças? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que sofrem, porque deles é o reino dos céus? Então fica a pergunta para nós espíritas, se a gente entrou no Evangelho e o Evangelho entrou dentro de nós. Obrigado. Boa noite para vocês. Obrigado, meu irmão. Eu vou pedir para você parar de compartilhar. Sim, sim. Para parar de compartilhar, por favor. Ok. Obrigado. Isso, maravilha. Meu irmão, muito obrigado por você ter vindo até aqui conversar conosco esse tema tão importante, tão rico, e que com certeza vai nos ajudar muito a compreender melhor, porque esse tema ainda é difícil para nós, né? Perda de É difícil. amadas, mortes É, prematuras, principalmente está é, muito ligado à nossa família, ainda é difícil para a gente compreender essa verdade. é. O Evangelho não entrou ainda dentro de Não, nós. não, não.
vai devagarzinho, mas é justamente falando sobre isso é que nós vamos assimilando essa verdade. Eu preciso falar sobre o tema, É preciso discutir o tema e refletir sobre isso. né? Não querem Hã? falar. Às vezes as pessoas não querem falar sobre o tema porque tem um certo receio, né? Tem aquela coisa de eu não quero falar porque atrai. Não, não atrai. Na verdade, né, eu brinco sempre que quando nós vamos falar sobre desencarnar, e nós ou qualquer de nossos parentes, amigos e tal, não precisa bater 3 vezes na madeira, né, porque isso faz parte da nossa caminhada evolutiva. Então, eh você perder entes queridos ou você desencarnar é um processo natural, você devia estar preparado, devia estar feliz, né, porque cumpriu a sua missão na Terra, que é curtinha, curtinha, né, se você pensar sob a ótica da eternidade, o que são 80 anos diante da eternidade? 50, 60, 90, nada, A minha não é mãe isso? tem 92, tá? Isso. Está trabalhando, cumprindo com a missão dela até o momento Cumprindo. de hoje. Exatamente, que Deus determinar, exatamente. Ela veio com uma carga de fluido vital turbinada, né, ela veio com fluido Com vital. certeza, mas foi dúvida, porque ela lúcida totalmente. Isso é Lúcida, fantástico. nós, Isso é o tempo de cada um de nós, né. Cada um de nós reencarna com um processo de aprendizagem diferente do outro, né. Então, exatamente. uns precisam de muito tempo, outros precisam de pouco tempo. E não quer dizer que quem precisa de pouco tempo é melhor, mais bem preparado do que não, não, apenas eu atalhei minha vida no passado antes do tempo previsto, voltei para cumprir aquele pedacinho, que eram 10 anos, que se 15 anos, 5 anos, 8 anos, não importa, né. Deus sabe. Isso, isso. E vamos lá, vamos continuar a trabalhar. E eu quero até aproveitar falando sobre isso, como você disse aí, né? Todos devemos cumprir o tempo que o Senhor nos determinar, sem Isso, desejar antecipar esse tempo. Então, como exatamente. nós estamos aqui no mês de setembro, a nossa casa Setembro Amarelo. sempre nas segundas-feiras, às 5 segundas-feiras do mês de setembro, nós realizamos o painel espírita Todos pela Vida. No dia 30 de setembro, será a última segunda-feira de setembro, nós estaremos encerrando o nosso painel com mais uma palestra, dessa vez com a nossa irmã Andressa Sabala, de Curitiba. E o tema que ela vai abordar é: o Espiritismo nos esclarece sobre quem somos e a vida futura. Suicídio não é solução. Perfeito. Todos são convidados para participar dessa última Uhum. palestra, né? Desse painel que está realmente buscando esclarecer as pessoas nesse mês que ficou conhecido como Setembro Amarelo. Nós fizemos uma Exatamente. palestra dia 2, 9, 16, 23 e 30, abordando esse tema. E dia 30 concluiremos, estamos convidando a todos para participar. É outro assunto muito importante. Nada de querer antecipar o retorno, é para cumprir até o último momento que o Senhor se Exatamente, determina, exatamente. né? É isso mesmo. Mais uma vez, Alcir, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Leve o nosso abraço aos irmãos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, no Riacho, Exato. que nós possamos sempre estar ligados pelo coração à Casa de Francisco, à Casa de Abel Sebastião, tá bom? Muito obrigado. Pelas, pelos sentimentos do coração. Bem, Perfeito. vamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje, agradecendo a Deus essa oportunidade de esclarecimento e de luz. E eu vou pedir para minha irmã querida do coração, Rosane, para fazer a nossa prece de agradecimento. Rosane, por favor. Oi, Rose. Maravilha, realmente um tema que atrai, né? Atrai a gente. E assim, meus irmãos, com os nossos pensamentos, os nossos corações, vibrando nessa paz, nessa harmonia que a noite de hoje nos proporcionou, vamos elevar um pouco mais ao nosso Pai, ao nosso Criador, em agradecimento por termos escolhido estar aqui.
Obrigada, Senhor da vida. Obrigada por ter nos trazido essa doutrina que tanto esclarecimento, tantas dúvidas tirou do espírito imortal. Que o Mestre Jesus seja olhado por nós de uma grandeza transcendente, que ele possa ser visto, que ele possa ser sentido, para que ele possa ser internalizado. E o Evangelho de Deus, trazido por Jesus, possa realmente, definitivamente, entrar em nossas mentes, em nossos corações, mas acima de tudo, Pai, em nossas atitudes, em nossas intenções. Como estamos aqui reunidos em seu nome, é porque queremos. É porque já colocamos, Senhor, à nossa disposição a potência da alma, que é a vontade. A vontade de querer caminhar, de querer voltar para a casa do Pai. Te agradecemos mais uma vez e pedimos, Pai, te pedimos autorização para terminarmos a noite, o Evangelho da noite de hoje, e mais uma vez te pedimos, fique conosco, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus sempre. Olha, meus irmãos, uma boa noite para todos, de muita paz, de muita luz, de muita tranquilidade, né? Então, ó, um beijo no coração de todos. Alcir, meu amigo. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Obrigado. Alcir, tudo de bom. Obrigada a todos, muito maravilhosa a noite. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigado. Um grande abraço, boa noite para todos. Boa noite, boa noite. Um grande abraço para todos também. Que Deus nos Obrigado. abençoe e continue a nos iluminar a caminhada. Tchau, Obrigado. tchau. Vou Tchau. encerrar aqui para todos, tá? Ah, ok. Obrigado. Boa noite.